palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa Chamando Vencedores é uma realização da igreja em Cosmópolis, que se reúne à Rua 22 de Abril, número 47, Jardim Planalto. Dias e horário das reuniões: terça, às 20 horas, reunião de oração; sábado, às 19 horas, reunião ministerial; domingo, às 19 horas, reunião do Partir do Pão. Muito boa noite, internautas. Este é o programa Chamando Vencedores, é o nosso encontro semanal. Estamos aqui ao vivo, hoje, terça-feira, 19 de abril de 2011, agora são 18 horas e 31 minutos. Falamos aqui de Cosmópolis, São Paulo, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia. Estamos aqui às terças compartilhando a sua palavra, e hoje o Senhor vem falar conosco através da sua palavra, e esperamos e oramos que o Senhor possa falar abundantemente nos nossos corações, coração do internauta que está do outro lado aí, do amigo, do irmão que está nos ouvindo, que possa receber essa palavra como de fato é, vinda do próprio Senhor Jesus. Pois muitos profetas falaram da parte do Senhor, mas movidos pelo Espírito Santo. E Hebreus nos diz que, no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo nos mostra ali que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e assim o será para sempre. Então, se no passado ele de muitas formas, usou várias pessoas e para falar também de muitas formas, hoje não é diferente. Ele utiliza cada um de nós, desde que nos encontremos no Espírito e deixamos o Senhor falar por meio de cada um de nós. Então, oremos para que o Senhor possa nos trazer luz nessa palavra que vamos compartilhar aqui hoje, trazer sabedoria, um espírito de revelação, de entendimento, para que todos os que ouvirem a compreendam e recebam como vinda do próprio Senhor. No Evangelho de João, capítulo 2, há 3 versículos aqui que nos trazem uma luz em especial. No versículo 23, nos diz que, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só, internautas, esses versículos aqui o Senhor nos mostra que muitas pessoas naquela ocasião, vendo os sinais que o Senhor fazia, creram no seu nome. O capítulo 6 aqui mesmo de João, numa certa ocasião em que ele estava com os discípulos, versículo 28 e 29, os discípulos indagaram o Senhor sobre como eles poderiam realizar as obras de Deus. Então, versículo 8 nos diz isso, que os discípulos dirigiram ao Senhor perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Muitos de nós hoje, filhos do Senhor, desejam realizar as obras de Deus. Muitos irmãos desejam agradar o coração de Deus, desejam ser como Davi, um homem que tem um coração segundo Deus. Mas o Senhor respondeu no 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quem é que foi enviado pelo Senhor? O próprio Jesus, ele estava se referindo a ele mesmo. Você quer realizar as obras de Deus? Creia em Jesus Cristo. O que o Senhor quis dizer para nós com esses versículos aqui? É que crer, como aqui em João 1,12, nos mostra que todos quanto receberam o Senhor, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse versículo aqui, ele nos mostra que crer é receber o Senhor. Todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome. Então, crer é receber. Quando o Senhor diz ali para os discípulos: vocês querem realizar as obras de Deus, querem fazer as obras de Deus nessa terra, querem agradar o coração do Senhor, não faça nada por si mesmo. Apenas creia, receba o Senhor no seu espírito, primeiramente,
E quando já somos filhos de Deus, já temos a vida de Deus, vamos realizar as obras de Deus, nós devemos apenas ter uma comunhão com o Senhor e deixar o Senhor fazer em nós. Na verdade, o Senhor precisa do homem como o homem precisa de Deus. A obra de Deus nessa terra, ela só prossegue, só vai expandir as obras de Deus nessa terra se o homem estiver disposto a servir o Senhor. Hoje o Senhor se limitou ao homem. O problema é que o inimigo de Deus, ele vem e coloca um pensamento em cada um de nós que devemos fazer algo para agradar a Deus. Aí é que está o problema, fazer algo por nós mesmos. Um exemplo claro que nós vimos isso é Caim. Caim, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, ofereceu ali as suas ofertas ao Senhor, mas não de acordo com a vontade de Deus, ofereceu segundo o seu próprio esforço natural, né? E então foi rejeitada pelo Senhor. Abel sendo pastor de ovelhas e Caim sendo um lavrador, se formos comparar ao labor físico desses dois trabalhos, certamente Caim laborou muito mais fisicamente para oferecer aqueles sacrifícios ao Senhor, para trazer a sua oferta ao altar do Senhor. Porque o lavrador, ele tem que lavrar a terra, tem que carpinar, né, debaixo de um sol. Então, com certeza, o esforço físico foi bem maior. O pastor de ovelhas também tem o seu trabalho, mas de uma forma mais branda, que ao ver as pastelhas ali se alimentando adequadamente no pasto, ele pode até descansar na sombra de uma árvore. Agora, o Caim não, né? Caim, ele ficou muito revoltado ao ver que o Senhor rejeitou a sua oferta. Mas o ponto não é esse o assunto de hoje, mas o ponto ali é que Caim ofereceu no seu próprio natural. Então ele estava se esforçando para agradar o Senhor. Muitas vezes nós, no nosso serviço diário na igreja, diante do Senhor, nós nos esforçamos para agradar o Senhor, fazendo muitas coisas por nós mesmos. Quanto serviço, às vezes, podemos iniciar sem depender do Senhor, principalmente aquele serviço que nós julgamos já ter, né, pleno domínio sobre ele, ter uma facilidade para desempenhar, né? Quando vamos, por exemplo, compartilhar uma mensagem, se não temos esse dom lapidado diante do Senhor, então nós labutamos, vamos diante do Senhor, oramos, né? Porque eu não tenho essa capacidade. Senhor, eu dependo de Ti, coloca a palavra nas minhas bocas, o Senhor possa me usar, me falar, dar entendimento, palavra. Mas talvez ao ser nos apresentado um serviço, uma oportunidade de servir o Senhor, varrendo o local de reunião ali, o templo onde nos reunimos, ou até mesmo estar na porta recebendo os irmãos que chegam, né? Olhando veículos na rua, né? Guardando esses serviços, talvez aos nossos olhos, podemos pensar que são mais fáceis, então não dependemos totalmente do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com esse lado bom que está na nossa alma, esse lado bom, esses pensamentos que às vezes nos ganham, imaginando, nos levando a pensar que nós sabemos fazer alguma coisa para o Senhor. Ainda que seja uma tarefa da mais simples aos nossos olhos, devemos depender do Senhor. Crer é isso, é receber o Senhor naquele serviço, naquela função que vamos desempenhar diante do Senhor, naquela obra que vamos realizar. Ou seja, uma pregação do Evangelho, um movimento grande, ou seja, apenas falar de algo que você já conhece muito bem, tipo invocar o nome do Senhor, algo que nós praticamos, conhecemos vários versículos, seja algo grande, difícil de compartilhar, ou algo que aos nossos olhos seja simples, todos devemos depender do Senhor. Por isso que no programa Chamando Vencedores, nós entregamos totalmente esse programa, esse compartilhar nas mãos do Senhor, para que Ele possa falar, que possa apenas encontrar caminho no nosso coração e compartilhar a sua palavra. E os discípulos, desejando aqui, em João 6, cooperar com o Senhor, fazer as obras do Senhor, perguntam para o Senhor: o que faremos para realizar essas obras de Deus? O Senhor fala: que creais naquele que por Ele foi enviado, que receba o Senhor Jesus, que deixe esse que por Ele foi enviado realizar as obras, fazer junto com vocês ou então no seu lugar. O Senhor deseja fazer a obra através do homem,
a partir do nosso coração, do nosso espírito, ele possa ganhar todo o nosso ser, a nossa alma, e aí então a obra ser realizada pelo próprio Senhor. Então a obra principal do Senhor nesta terra, que a palavra nos mostra, é que os homens creiam e recebam o Senhor, que dê oportunidade para Ele restaurar essa terra e tomar o reino, o governo desta terra que está na mão do seu inimigo. E isso Ele vai fazer através do homem, mas o Senhor só pode realizar se o homem permitir, se o homem deixar que o Senhor faça dessa forma. Então, a obra principal é que creiamos. Por isso que o Senhor diz, se nós cremos, como diz as Escrituras, do nosso interior vai fluir rios de água viva. Então, se nós estamos ali tendo uma comunhão com o irmão, vamos pregar o Evangelho, vamos ter comunhão, né, com alguém de posição na sociedade, e olhamos aos nossos próprios olhos, puxa, como será? Se nós cremos, como diz as Escrituras, naquela ocasião, nós não devemos temer nada, porque do nosso interior vai fluir vida, rios de água viva, é vida para aquela pessoa que está ouvindo. Então apenas temos que crer, é isso que o Senhor nos mostra para nós. E para realizar essa obra do Senhor principal, aqui nesses versículos que eu li do capítulo 2, versículo 23 a 25, o Senhor realizou alguns sinais, e muitos, por causa dos sinais que ele fazia, creram no seu nome. Foi necessário eles ver algo, então creram. Agora, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos mostra ali o que é a fé. A fé é a plena certeza de algo que se espera, a plena convicção de fatos que se não vê. Então, você não viu, mas crê. Então, nós lemos a Bíblia, esses fatos que estão relatados aqui, nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas nós tomamos por fé. Nós cremos. Então, esse é o ato de crer, é o ato de ter fé. A fé é o próprio Senhor que vai sendo trabalhada no nosso interior. E aqui, essas pessoas, os judeus, creram porque viram os sinais. Então, o Senhor falou, muito bem, Ele realizou os sinais para que creem. Mas no capítulo 4, logo adiante, no versículo 41, nos mostra aqui que muitos samaritanos creram em Jesus. No versículo 39, fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, no Senhor, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Então, algumas pessoas creem no Senhor por causa de sinais, de algo visível que vem sendo realizado diante dos seus olhos ou na sua vida, então passa a crer no Senhor, a fé aumenta. Outros creem por causa do testemunho que dão, por causa da pregação que ele ouve, como é o caso aqui dos samaritanos. E no versículo 41 fala que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Ouviram a palavra do Senhor e creram. Então, alguns de nós, hoje, seus filhos na terra, dessa forma aqui, creem porque ouviu uma pregação e creu porque ouviu diretamente do Senhor ou leu as suas palavras, por causa da sua palavra creu, e outros foi necessário sinais. Só que a diferença é que nessas três formas de crer e receber o Senhor é que aqueles que creram por causa dos sinais que viram, o Senhor não se deu a confiar a eles, ou seja, o Senhor não se revelou a eles. Esses irmãos não tiveram um conhecimento íntimo e pessoal do Senhor. Então é necessário nós crermos, termos fé na palavra do Senhor, ou por aquilo que ouvimos, crendo que recebemos do próprio Senhor. Então, os sinais, o Senhor realiza devido à incredulidade das pessoas. A ênfase do Senhor, que nós vimos na palavra, a luz que o Senhor nos dá, que os sinais não é a obra principal que o Senhor veio realizar nessa terra. A obra é que creais, que as pessoas creiam e recebam o Senhor. Que deixa a vida do Senhor crescer e restaurar esse homem, restaurar a terra ao domínio do seu Criador. Mas para que isso ocorra, o Senhor ama tanto o homem que na sua multiforme sabedoria, Ele traz várias opções de salvar o homem. Dentre elas, os sinais. Então, os sinais, eles são realizados por causa da incredulidade das pessoas. O que fica mais claro para nós é no capítulo 11 de João, quando ele fala da ressurreição de Lázaro. Capítulo 11 do Evangelho de João fala nos mostra aqui que Lázaro
Lázaro, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria, e os três eram amigos pessoais do Senhor, desde a sua infância. E Lázaro estava enfermo na aldeia, né, de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Em outra ocasião, essa irmã de Lázaro, Maria, havia dado honra e glórias ao Senhor porque cria no Senhor, porque estava crendo no Senhor naquela ocasião. Então, ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Isso foi de grande louvor diante do Senhor. E então eles mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas, que é Lázaro. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos para a Judéia. E logo mais abaixo, no versículo 11, o Senhor disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos supunham que ele estava falando sobre o repouso do sono. Então ele falou mais claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, um parênteses aqui, qual era a situação? Lázaro estava enfermo, muito doente, e Marta e Maria fez chegar a notícia até o Senhor, falou: aquele que amas, teu amigo Lázaro está enfermo, venha, Senhor, curá-lo. E o Senhor disse aos discípulos que estavam com ele: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória, para que a glória de Deus seja manifestada. O Senhor sabia o que ele estava para realizar. Então, há muitas situações na nossa vida, que é o primeiro ponto que vemos, que os nossos olhos são negativos, mas é necessário para manifestar a glória de Deus. Uma morte de um ente querido não traz nenhum tipo de alegria, nada. Aliás, só tristeza. Mas, diferente da morte física, podemos estar passando por uma situação de morte espiritual também, em nós mesmos ou ao nosso redor. E não conseguimos ver nenhum motivo de alegria. Mas por que será que o Senhor permite tal situação? Para que a glória de Deus seja manifestada. Para ver o poder de ressurreição se manifestar na nossa vida, para vermos, é necessário passarmos pela morte. E isso, às vezes não, na grande maioria das vezes, não conseguimos compreender isso. Não conseguimos enxergar isso. A nossa visão é muito limitada. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e nos conceda revelação e luz na sua palavra. E aqui, então, o Senhor disse para os discípulos que ele se alegrava de que lá não estivesse. Olha só o que ele disse, versículo 15. Eu me alegro de que lá não estivesse para que possais crer. Vamos ter com ele agora. Ele já tinha tido conhecimento, ele já sabia que Lázaro havia morrido fisicamente, adormecido no Senhor. Ele falou: eu me alegro que eu não estivesse lá, porque ele sabia que se estivesse lá, ele iria atender os apelos de sua família, das suas irmãs, e iria curar, realizar ali um milagre curando Lázaro da sua enfermidade. E aí, então não havia possibilidade de, naquela ocasião, manifestar o poder de ressurreição. Quando o Senhor chega à aldeia de Marta e Maria, depois de 4 dias, diz aqui no versículo 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Puxa vida, olha só. Aquela Maria que tinha tido experiência lá no Lucas capítulo 10, experiência na sua casa com o Senhor quando foi visitá-las. Maria ficou assentada aos pés do Senhor. Escolheu a boa parte, permanecer na presença do Senhor, ouvindo suas palavras, ouvindo seus ensinamentos, porque estava crendo e desfrutando da presença do Senhor. Aquela Maria que cria, que ungiu os pés do Senhor, ungiu ele com bálsamo, que enxugou os seus pés, aquela Maria que glorificava o Senhor
agora lhe faltava a fé. Agora lhe faltava o crer no Senhor para realizar a sua obra. Maria permaneceu sentada em casa. Marta, que lá naquela experiência de Lucas capítulo 10, quando o Senhor estava na sua casa, ela não permaneceu na presença do Senhor, ela estava agitada, desejando fazer serviços ali, talvez até mesmo para agradar o Senhor. Aquela Marta, Marta, que o Senhor a repreendeu com seu amor, dizendo que estava muito agitada, mandando se aquietar, Marta saiu correndo ao encontro do Senhor aqui quando viu. Então, no versículo 21, Marta diz ao Senhor: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Olha como Marta estava crendo no Senhor aqui, a inversão da situação. Marta, que numa ocasião, Lucas 10, se demonstrava ali agitada, até um tanto preocupada mais com as obras, com os serviços, do que estar na presença do Senhor, aqui ela estava crendo no Senhor. Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas agora sei que tudo que o Senhor pedir, Deus lhe concederá, até mesmo a ressurreição. Maria, lá quieta em casa, declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí Marta replicou: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? Ela respondeu no 27, sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Olha como Marta estava crendo aqui. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a incredulidade aqui de Maria, completamente diferente de Marta. Jesus, havendo a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam também estavam chorando, ele agitou-se no seu espírito e comoveu-se. 34, perguntou: onde o sepultastes? Responderam: Senhor, vem e vê. Então no 35 Jesus chorou. Muitos dizem que Jesus chorou aqui por causa da tristeza que ele estava ao ver que seu amigo havia morrido. Olha, Jesus tinha acabado de declarar: eu sou a ressurreição e a vida. Ele podia ressuscitar, ele estava dizendo: está aqui a ressurreição em pessoa. Ele ia chorar porque o amigo tinha morrido, se ele estava ali sabia que podia ressuscitá-lo. Ele chorou por causa da incredulidade de Maria e dos judeus que a acompanhavam. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. No 37, alguns dos judeus objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Novamente, alguns judeus, não crendo no Senhor, Jesus, de novo, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo e ressuscitou Lázaro. No versículo 41, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Hoje, diante das situações que passamos, às vezes, de morte, o Senhor fala a mesma coisa: Eduardo, vem para fora. Saia dessa situação de morte. Você crê isto? Que eu possa ressuscitar? Está aqui a ressurreição e a vida. Para que o poder de Deus pudesse se manifestar, teve que ter uma situação de morte. Esse poder de ressurreição do Senhor é o que Paulo fala ali em Efésios, do supremo poder da sua grandeza. Então, esse é o poder que hoje nós podemos desfrutar já do Senhor. A ressurreição é para se manifestar lá diante do tribunal de Cristo, quando todos nós compareceremos e o Senhor nos ressuscitará para nos apresentar a Ele. Mas hoje, na vida da igreja já vivemos o reino hoje. O reino reino de Deus é para ser vivido na terra hoje. No futuro haverá sua manifestação, mas hoje devemos vivê-lo. Esse poder de ressurreição está habitando no meu e no seu espírito hoje. E quantas vezes nos deixamos levar pela morte? Então, aquela Maria é uma luz para nós, que no momento estava crendo, firme, confiante, louvando e glorificando o Senhor com bálsamo, enxugando seus pés. Aqui nessa situação, ela estava numa situação de incrédula. Esses são os dois parâmetros que às vezes nos encontramos. Às vezes dormimos
cristão, crendo e desfrutando do Senhor, acordamos com peso de morte, totalmente incrédulos. Diariamente precisamos tocar nessa vida de ressurreição que está no nosso espírito e desfrutar do Senhor. E a forma mais prática para fazermos isso é invocar o seu nome. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando começamos a invocar, saímos da esfera de morte das trevas e somos transportados para o Espírito, onde há ressurreição e vida. Que eu e você possa experimentar hoje, diariamente, esse poder de ressurreição que habita no nosso espírito. Jesus é o Senhor.